Eu quero começar o episódio de hoje contando uma história. Esse aqui é o Kaique. Ele tem um transtorno global de desenvolvimento e eu o conheci no 6º ano com poucos conceitos construídos em matemática e muitos desafios para mim. Eu nunca tive formação para trabalhar com alunos incluídos. Como pensar em um conteúdo que fosse realmente significativo para ele? Pesquisei em sites de universidades mundo afora, analisei aplicativos online ultramodernos e acessíveis, passei muitas noites em claro para descobrir que o melhor a ser feito era um planejamento individualizado, um material feito só para ele. Foi aí que eu descobri que para incluir tem que se colocar no lugar do outro. No episódio de hoje, nós vamos conhecer histórias como a minha e a do Kaique e vamos descobrir juntos como exercitar uma matemática mais inclusiva e uma escola que abraça as individualidades de cada um. Desde 1989, quando a Lei de número 7.853 foi aprovada e obrigou todas as escolas a aceitarem matrículas de pessoas com deficiência, que o número de crianças e de jovens incluídos só aumenta. O número de matrículas da educação especial chegou a 1.300.000 em 2020, um aumento de 34,7% em relação a 2016. De acordo com o último censo escolar, o percentual de alunos com deficiência, transtornos do espectro autista ou altas habilidades matriculados em classes comuns tem aumentado para todas as etapas de ensino. Estudar é um direito de todos e recusar esse direito é crime. Mas além de criar um ambiente adaptado e rever o projeto político-pedagógico e o currículo escolar, é preciso ir além e pensar no desenvolvimento desses estudantes. Apesar de tantos anos, muitos educadores ainda têm dúvida na hora de aplicar um planejamento mais inclusivo. E como por aqui a gente acolhe as dúvidas, nós separamos algumas para pensarmos juntos sobre elas. A primeira delas tem a ver com o número de estudantes numa mesma sala. De maneira geral, classes menores são melhores para o desenvolvimento de todos. É um jeito do professor ficar mais atento às potencialidades e às dificuldades de cada um. Em salas de aula com maior número de estudantes, isso fica um pouco mais difícil. Para que a inclusão aconteça, precisamos reconhecer que todos são diferentes e olhar para essa diferença com muita atenção para que ninguém abandone a escola. Quando olhamos para o censo escolar de 2018, descobrimos que quase 30.000 estudantes com deficiência deixaram as escolas públicas. 30.000 jovens que mais para frente estarão fora do mercado de trabalho. E sabemos o impacto que isso tem na vida de todo mundo. Outro dado também nos deixa em estado de alerta: a taxa de reprovação dos estudantes com deficiência. Sabe de quanto é? 13,8%, enquanto o restante do grupo é de 8,7%. Precisamos ficar atentos e cobrar dos órgãos responsáveis políticas públicas mais acolhedoras. E é importante dizer que esses dados preocupantes refletem um cenário pré-pandemia. Em 2020, houve alteração dos critérios de avaliação nas escolas e só conheceremos o quanto o coronavírus impactou na inclusão escolar provavelmente nos próximos anos. Um estudante com deficiência pode ser matriculado na turma que corresponde à idade dele? Eu diria que sim. Mas como falar sobre inclusão é olhar para cada um de um jeito especial, então eu digo que cada caso é um caso. Quando a gente olha para as deficiências físicas, visuais e auditivas, em geral, os estudantes acompanham uma turma que corresponde à sua idade. No caso dos estudantes com deficiência intelectual ou múltipla, requer uma avaliação mais completa e com maior número de profissionais envolvidos para tomarem juntos essa decisão. O Kaique, que eu falei no começo, por exemplo, entrou no ano correspondente à sua idade. Viu como é importante avaliar caso a caso? Agora a gente vai dar uma parada nas dicas para contar uma história de uma professora que encontrou um jeito especial para ensinar matemática a seus alunos com as mais variadas realidades, sempre de forma inclusiva e atenta. Oi Simone, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa série. É um prazer estar te recebendo num episódio que a gente está falando sobre inclusão.
Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sou pedagoga, né? Me formei já tem aí uns 14 anos. E desde que eu iniciei na educação, eu sempre trabalhei com crianças com deficiência. No início, né, que eu comecei a trabalhar como professora, foi aquele início que nós tivemos da mudança da lei, que as crianças, né, não frequentariam mais a escola inclusiva, que era aquela escola separada, né, a escola para as crianças com deficiência, e vieram para a escola regular. Eu tenho boas experiências, principalmente com crianças que têm AME, né, que é a atrofia muscular espinhal, que só respondem com o olhar, mas que têm o cognitivo preservado. Então, assim, todo mundo aprende. Essa lei acabou trazendo pra gente grandes presentes, né? Eu acredito que a nossa ação, a nossa prática pedagógica, ela melhora muito, porque a gente vai buscar novos recursos, novas estratégias, e essa melhoria, né, esse benefício não é só para a criança com deficiência, ela é para todos. Eu comecei a prestar mais atenção em explorar a oralidade quando tive um aluno surdo na sala de aula. Hoje de manhã eu estava conversando com as crianças, ensinando alguns sinais dos personagens do folclore em Libras. E aí um dos alunos falou, olha, meu pai, ele trabalha com uma pessoa que é surda. Seria muito bom se meu pai aprendesse mais, porque ele ia conseguir se comunicar melhor, né, com aquele colega de trabalho. Então, assim, as pessoas com deficiência, elas estão lá na sociedade, né? E para construir uma sociedade inclusiva, a gente precisa de uma escola inclusiva. Somente com uma escola inclusiva a gente vai ter uma sociedade inclusiva. Como ser humano, como professora, o que você pode falar para a gente, para os professores, esse olhar acolhedor, esse olhar personalizado? Muitas vezes a limitação está na cabeça da pessoa que não tem a deficiência. E quando a gente começa a conviver com eles e percebe que sim, eles aprendem, todos eles aprendem, que a gente consegue encontrar um caminho, né, traçar um plano educacional ali individualizado para a criança e que a gente consegue ver os avanços dela, nossa, é muito gratificante, é muito bom. Olha, Simone, te agradeço imensamente pela sua contribuição. A educação agradece por tudo que você faz. Continue nessa sua jornada, nesse seu crescimento, que você tem muito, muito, muito para ensinar para gente. Você é uma referência. Eu agradeço muito o convite, agradeço esse espaço, né, essa fala, e espero que consiga, né, de alguma forma tocar outros professores, porque nós estamos aí com essas crianças nas nossas salas, né, com as crianças com deficiência dentro das nossas salas e nós precisamos atender. Alguns professores ainda sentem dúvidas na hora de receber pessoas com deficiência, mas no meu caso, eu costumo fazer como no primeiro dia de aula. Apresento os novos estudantes e crio um ambiente saudável para que todos convivam com suas diferenças. É importante ficar atento se a sala precisa passar por alguns ajustes de acessibilidade, como uma carteira adaptada, por exemplo. Uma infraestrutura adequada é fundamental. E quanto mais escolas inclusivas, menos dúvidas sobre esse assunto. Livros em braille, audiolivros, jogos adaptados, no fim é sobre isso, adaptação. E foi o que eu fiz quando conheci o Kaique. Ele e outros estudantes que passaram pela minha trajetória trouxeram um novo significado à minha metodologia de trabalho. Eu acredito que todo estudante tem o direito de aprender, sem exceções. Cada um chega com um nível de aprendizagens diferentes e precisam encontrar um ambiente acolhedor e que impulsione seu crescimento. Cada um é de um jeito e cada um aprende no seu tempo. Como diria o nosso centenário Paulo Freire, a inclusão acontece com as diferenças e não com as igualdades. Que a gente possa acolher mais Kaiques, Anas, Júlias, Terezas e possa aprender com as diferenças. Até o próximo episódio. Tchau! Meu nome é Luciene, eu sou mãe do aluno Kaique Dias de Oliveira, que estudou com o professor Felipe na Escola Francis Jaime durante 3-4 anos. Eu sou muito grata pelo carinho, dedicação e paciência que ele teve com o Kaique. Meu filho é autista e foi muito importante o aprendizado dele com o professor de matemática nessa época. Um beijo, fica com Deus, professor Felipe. Fica com Deus, Luiz Felipe. Saudade de você na época, meus amigos da Francis Jaime. Uma parceria Itaú Social.